Fala pessoal! Esse jovem quer ser popular e após seu desejo ser realizado, ele percebe que o que estava ruim ficou pior, pois esse é o filme Super Cool de 2021. E eu sou F, o engomadinho fabuloso, então se prepara e vamos pra história. Alguns caras armados até os dentes param um ônibus escolar e escolhem uma jovem diferenciada para levar como refém. E todos ficam desesperados e a levam em uma van preta. E Neil, olhando aquela situação, quer fazer alguma coisa, mas o motorista do ônibus havia dado uma falecida de leve, então ele tira o corpo do motorista e começa a dirigir em direção à van, porque ele precisava fazer algo. E seu melhor amigo Gilbert diz que ele estava ficando maluco porque aquilo não era um filme e ele poderia dar uma falecida de leve. Neil está nervoso e um homem apaixonado está disposto a tudo. Ui, gado demais! Então Gilbert controla o volante enquanto que ele pula do ônibus para a van e usa uma Coca-Cola para atordoar o motorista, enquanto faz um duplo carpado para entrar pela janela e capotar o carro. E quando tudo parecia que daria ruim, ele sai com a jovem nos braços sem nenhum arranhão. E aqui só aprendemos que Coca-Cola faz mal, porque essa história era uma história em quadrinho que ele estava escrevendo, porque seu sonho era ser popular. E para piorar, ele estava escrevendo enquanto estava cagando, e sua irmã aparece na hora querendo escovar os dentes porque eles estavam atrasados para o colégio. E então ele se limpa rápido e vai tomar o café da manhã. E era uma típica família americana e ele pega um waffle e quase perde o ônibus. E um gordinho pega o waffle dele porque nessa vida sempre vamos perder algo. Durante a aula de química, ele está conversando com Gilbert e diz que terminou de escrever mais um capítulo da sua história e Gilbert começa a falar que eles são lerdos e nunca vão ter uma chance de viver a loucuragem igual os populares, a não ser que as leis do universo mudem. E ele percebe que a Summer estava entregando convites para sua festa no fim de semana e todos estavam sendo convidados. Na hora do intervalo, até as meninas que andavam com eles conseguiram um convite e Gilbert diz que ele precisava fazer alguma coisa porque geral estava conseguindo, e ele toma coragem de levantar e falar com ela, mas no momento crucial ele começa a ficar nervoso e vomita em tudo. E se antes as chances eram baixas, agora são nulas, porque agora ele é conhecido como Vomito, e Summer nunca mais iria olhar na cara dele. Ele está em casa triste e sua mãe diz que ele tinha visita, e Gilbert sai entrando no quarto e os dois começam a jogar Just Dance enquanto que conversam como a vida é injusta. E Gilbert tem uma autoestima muito alta porque ele se vê como o Brad Pitt negro, e depois os dois ficam sentados no telhado observando o vizinho negão da canela fina chegando de Porsche e trazendo várias mulheres diferenciadas para dar uma brincada. E mais uma vez eles começam a imaginar o que fariam se tivesse a vida dele, e Gilbert começa a falar que se fosse mulher daria uma chance para ele e faria o bem bolado, aquele que desce seco e sobe molhado. O problema é que seus pais estavam escutando tudo. Que porra é essa, marreco? No dia seguinte é só mais um dia normal. Ele acorda atrasado e pega seu lanche e quase perde o ônibus mais uma vez, mas quando vai falar com Gilbert, ele começa a agir de forma estranha, como se não o conhecesse, e ele se olha no espelho porque dessa vez ele estava lindo, como se fosse um modelo internacional, e por acaso era o mesmo personagem que ele sempre desenhou. Ele vai falar com Gilbert que era o Neil, seu melhor amigo, mas ele não quer acreditar e ele começa a contar várias histórias que eles viveram, que apenas eles poderiam saber, e mesmo sabendo muitas coisas sobre sua vida, ele não quer acreditar. E chegando em casa, sua irmã começa a olhar com maldade no coração, mas ele diz que era o Neil, e em casa ele consegue provar que era ele mesmo. E ele mostra suas histórias em quadrinhos e os dois ficam constrangidos porque ele era muito ruim. Já que sua vida mudou, ele precisaria escolher um novo nome para sua nova aparência, e ele seria chamado Ace Ventura. E os dois começam a gravar stories para mostrar que eram amigos do aluno mais bonito
da escola. E dali, os dois saem para comprar roupas e o Uber começa a olhar com maldade para Neil, querendo dar uma brincada. O problema é que ele era casado, então ele queria passar a marcha lentinha para os crias. Chegando na loja, o vendedor começa a olhar para Neil e diz que rolaria uma festa da loucuragem, onde a entrada é $1000. Mas como ele era muito bonito, ele poderia ir de graça. E Gilbert começa a comemorar, porque essa seria sua chance. E depois, eles vão para uma livraria, onde uma amiga da Summer estava lançando um CD. E essa seria sua oportunidade de aproximar e conseguir o convite para a festa. E galera, nada que uma skin premium não resolva as coisas, porque ele chega todo lerdo como sempre, mas por ser bonito, ele consegue o último convite, e os dois começam a comemorar e pedem o Uber para voltar para casa. E por acaso, era o mesmo Uber suspeito. Os dois tomam coragem para perguntar ao vizinho rico como ele conseguiu aquele Porsche, e como ele faz para conseguir tantas mulheres, e ele diz que conseguiu um emprego em uma loja da Porsche, e as mulheres começaram a aparecer. Gilbert fala com ele como irmão, e Neil tenta, mas parece meio forçado, porque ele não tem o molho, e eles pedem para alugar o carro por uma noite só para pegar algumas gatinhas, e eles saem para dar uma volta. O problema é que eles só tinham $20 e aquilo não pagava nem a gasolina, e Neil diz que conseguiu um convite para uma festa da loucuragem que custava $1000 com muitas mulheres, e Jimmy diz que emprestaria se fosse junto, e eles precisariam se encontrar às 19 horas no posto de gasolina. Então no final deu tudo certo, ou quase, e Gilbert tem um amigo que vai desenrolar os comprimidos azuis para eles aproveitarem a noite toda. Mas quando chegam, o cara começa a olhar para Neil de forma diferente, e ele diz que emprestaria sua esposa chinesa porque ele parece uma obra de arte. E como ele não aceita essa proposta razoável, ele pede para os dois darem a mão para ele, enquanto que os dois dão uma brincada. E aquela foi a situação mais embaraçosa que eles viveram, mas no final poderia valer a pena. Agora eles só precisam esperar no posto, mas Jimmy aparece na Porsche e coloca sua touca ninja porque o instinto falou mais forte. E eles começam a assaltar a loja, mas o dono estava armado e eles precisam fugir antes que leve um tiro para ficar espertos. E se você achou isso preconceituoso, relaxa, que sempre pode ficar pior, porque o dono da loja é indiano e ele tenta falar que estavam tentando roubar sua loja, mas a polícia quer dar um tiro por ele ser indiano. Jimmy diz que fez aquilo para ajudar os dois que estavam sem grana, e agora poderiam impressionar a gatinha, e Neil fica bolado porque nunca quis fazer nada disso, e a imagem deles estava gravada e os dois se separam, e Gilbert fica com peso na consciência porque ele é seu melhor amigo, e vacilou. E como Neil não pode perder tempo, ele precisa levar alguma coisa de presente para Summer e entra no posto de conveniência e quer comprar um Ferrero Rocher porque era pobre, mas alguns policiais aparecem e ele fica desesperado de ser reconhecido, e ao mesmo tempo um cara aparece querendo assaltar a loja, e sua única opção é correr, mas ele deixa cair o convite. Quando ele volta para pegar, o ladrão o pega como refém, e o dono do posto, que era negão, pergunta por que ele não atirou nos dois, e isso porque os dois eram brancos, e o policial reconhece Neil do outro assalto, e o assaltante o solta porque seria como matar 2 coelhos com um tiro só. Enquanto isso, Gilbert vai com Jimmy para a festa da loucuragem, e chegando, 2 gatas estavam na porta e diz que para entrar precisariam colocar as fantasias. E aqui vemos o golpe, porque aquela era uma festa para escorregar no quiabo, e Jimmy diz que daria uma volta e já que está ferrado, ao menos poderia ganhar algo, e vai até a sala do cofre para pegar uma grana, mas os seguranças aparecem e os dois são capturados. A dona da festa diz que eles teriam que pagar de alguma forma e aceitariam qualquer forma de pagamento. Pode ser dinheiro, pode ser cartão, cat. E Gilbert diz que ele poderia dar a Porsche como pagamento, mas aquele carro era muito caro, e para não perder as pregas ou a vida, eles deixam como garantia. Mas Jimmy quer recuperar seu carro e os dois entram no esgoto para sair no pátio do local. Mas como nada é fácil, havia uma cobra e quase que os dois são picados. E quando conseguem chegar no carro, a mulher aparece armada, com sangue nos olhos, mas Gilbert consegue o salvar. E os dois vão embora, e para descansar,
eles vão pra casa do Jimmy e seu avô aparece com um bolo de aniversário, e se a noite estava estranha, sempre pode ficar pior. Mas antes, deixa sua curtida e se inscreve com o sininho ativado, porque é muita loucuragem pra um filme só. Agora vamos continuar. Neil chega na festa e agora é o momento de brilhar, mas ele ainda é muito lerdo. Mas como todos já perceberam que ele estava de olho na Summer, até os populares estavam tentando ajudar. E sabemos que a vida não é tão fácil assim. E ali tinha um tipo de pegadinha, porque jogam ele em uma roda e falam para ele mostrar o que sabe fazer. E Gilbert aparece na hora pedindo desculpas e fala para eles fazerem aquela performance do Just Dance. E geral fica impressionado e os populares não conseguiram fazer nada. O problema é que ele vai no banheiro químico perto da piscina e eles empurram para dentro. E agora sim ele foi humilhado. E para piorar, a polícia identificou o Porsche do Jimmy e chegou na festa. Então geral começa a correr e Jimmy pega outro carro para fugir. E Gilbert vai junto, mas eles perdem o controle e batem no posto do indiano maluco. E quando seriam pegos, ele entrega a arma para o indiano e diz que ele estava tentando atirar neles. E os policiais acreditam. E Neil não sabe o que fazer e sua irmã fala que ele precisava se declarar, porque era o momento certo. Então ele volta na festa e Summer estava arrumando tudo sozinha. E ele começa a ajudar e entrega o chocolate favorito dela. E os dois estão conversando de boa quando ela o chama de Neil. E ele percebe que seu rosto voltou ao normal e esse é um Cinderelo mesmo, porque os dois terminam a noite bem e saem para comer alguma coisa. E enquanto isso, Gilbert e Jimmy estão sendo levados na ambulância porque Jimmy levou um tiro de raspão. E galera, esse foi um dos filmes mais sem noção que eu já assisti, porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que parece que juntaram vários roteiros pra encher linguiça. Então deixa esse vídeo cheio de like e de comentários, porque esse é o último vídeo do ano. E obrigado a todos que chegaram até aqui. Mas eu não estou falando do vídeo, mas sim do canal, porque vocês permaneceram. Porque foram muitos acontecimentos, mas estamos igual o Neil, buscando a humilhação. Agora vou nessa, obrigado a todos e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known.